Louvado seja o nome do Senhor. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E também com uma boa noite de salvação. Você que nos ouve, seja abençoado. Sejam abençoados você, sua casa, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Hoje nós temos uma mensagem, aleluias, que vai vir de encontro ao seu coração. Louvado seja Deus, que nós colocamos o nome da mensagem A Contenda, o tema A Contenda. Louvado seja Deus. Nós vamos estar lendo o primeiro versículo aqui já, que está em Gênesis capítulo 6 e versículo de número, glória a Jesus, número 3. E logo em seguida nós vamos estar orando pela sua vida, pela vida dos nossos irmãos, dos nossos ouvintes, dos participantes. Louvado seja Deus, em nome de Jesus. Em Gênesis capítulo 6 e versículo de número 3, está escrito assim: Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Isso aqui nos dias, glória a Jesus, de Adão, por aí, o tempo aí seria de 120 anos. Porém, Adão, nós sabemos que ele viveu muito. Mas o tema é a contenda. E Deus está dizendo aqui, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Amém? Daqui a pouco nós estaremos mencionando sobre essa mensagem, a contenda. Espero que venha de encontro ao seu coração, aquilo que você precisa aprender, ouvir, para melhorarmos diante de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Você que está nos ouvindo, você pode fechar os seus olhos, ou ficar de joelhos, ou deitado, ou de pé, o jeito que você quiser. Vamos estar orando ao nosso Deus em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, elevamos a Ti, meu Deus querido, esta noite a oração. Clamamos a Ti, meu Deus querido, pela Tua misericórdia. Que a Tua misericórdia, Senhor meu Deus, venha sobre as nossas vidas, ó Pai. Meu Deus, que o Senhor venha perdoar nossas falhas, nossos pecados, nossos erros. Meu Pai da glória, que o Senhor venha estar com os Teus olhos voltados para nós, a Tua misericórdia sobre nós, a Tua graça sobre as nossas vidas. É o que nós Te pedimos, Senhor meu Deus, esta noite, que o Senhor possa estar visitando a vida de cada um, Senhor meu Deus, ou que está ouvindo, ou que vai ouvir. Aonde chegar, Senhor meu Deus, esta mensagem, que o Senhor possa falar ao coração daquele que estiver ouvindo. Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, na nossa curta oração, Senhor meu Deus, nesse início de noite, nós oramos, Te damos graça, Te agradecemos pela Tua misericórdia, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Então, o capítulo 6 de Gênesis, ele vai iniciar mencionando sobre contenda, briga, desentendimento, confusão, que é o que ocorre com nós meros humanos. Mas Deus, pelo Espírito Santo, ele vem nos ensinando, vem nos moldando e vem falando com nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vem falando com nós para que nós venhamos estar aperfeiçoados diante dele. E uma das coisas, que contribui para que nós venhamos estar mais aperfeiçoados é nós conseguirmos deixar a nossa ira de lado, como Jesus disse, ireis e não pequeis. Muitas vezes é muito difícil nós ficarmos irados e não pecar. Então, na ira aparece a contenda. Então Deus está dizendo, está escrito, então disse o Senhor, Gênesis capítulo 6, versículo do número 3. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Quer dizer,
tem um motivo pela qual Deus contende com o Espírito Santo. Veja bem, Deus contender com o Espírito Santo por causa do homem. Nós entendemos algumas vezes, né, que Deus, na lei, estando na lei, na ira dele, ele mata o homem. Não é como lá nos dias de Jesus, viver pela graça, que graça, misericórdia, favor e merecido. Jesus vai contar a parábola que já está posto o machado à raiz da árvore. E o hortelão vai dizer, não, vamos esperar mais um ano. Deixa o machado aí então, vamos esperar mais um ano, vamos regar, vamos molhar, vamos adubar e vamos esperar mais um ano. Se o próximo ano não der fruto, então nós cortamos fora. Então, há tempo, pela graça de Deus em Jesus Cristo, há tempo de nós nos arrependermos, de nós mudarmos o nosso comportamento. Já na lei, Deus está dizendo, até quando eu vou contender com o meu espírito por causa do homem? Até quando eu vou debater com ele? O Espírito Santo está gemendo para que Deus salve. E Deus está contendendo com ele, está dizendo, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. Não adianta, não tem jeito. Mas o Espírito Santo está intercedendo desde a lei até os dias da graça. O período que nós estamos vivendo, período da graça em Jesus Cristo, vai chegar o período do juízo. A dispensação do juízo vai chegar a esse momento. Juízo, só Jesus na causa, hein? Não entre nessa. Então, disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre. Então, chega um momento que Deus vai deixar de contender, de brigar, de desentender com o Espírito Santo por minha causa. Vou pôr eu na reta. Vamos pôr eu, a minha vida. Até quando Deus vai ficar contendendo com o Espírito Santo por minha causa? E ele vai dizer aqui, porque o homem também é carne. O homem é carne. Porém, os seus dias serão de 120 anos. Deus é eterno e os dias do homem de 120 anos. Nós sabemos, através de entrevistas, de notícias, que há pessoas que têm 120 anos. Tem um senhor aí, de um país aí, que ele está beirando 150 anos. Está só a pele, só o osso. Mas está vivo. Alguma coisa o mantém vivo. Ou é vontade dele viver, alguma coisa. Porém, aqui está dizendo 120 anos. Pode ser, a palavra de Deus fala que a nossa vida é até 70 anos. Se passar daí, enfado e canseira é. E lá está escrito que se por algum motivo, por sua robustez, alguns poderão chegar a ter mais. Chegar por causa da sua força, sua energia, tem vigor ainda, ele pode chegar mais do que isso. Então aqui é 120, mas, né? Não vamos esperar isso daí não. Então, vamos ver o que nos diz no livro de Jó, capítulo 16. Aleluias. Capítulo 16, versículo de número 21. Glória a Jesus. O título é Jó acusa a seus amigos de falta de compaixão e misericórdia. E ele vai dizer, então, capítulo 16 do livro de Jó, versículo 1 e 2. Então respondeu Jó e disse, tenho ouvido muitas coisas como estas. Perdão, estou lendo errado, versículo errado. É Jó 16, versículo 21. Glória a Jesus. Jó 16, versículo de 21. Que nos diz, se alguém pudesse contender com Deus pelo homem, como o filho do homem pelo seu amigo? Se alguém pudesse contender com Deus. A palavra de Deus nos diz que o homem contendendo contra o homem, o juiz o defenderá. Mas se o homem contender com Deus, brigar com Deus, quem o defenderá? Tá vendo? Então, mas o Jó aqui está fazendo uma pergunta no livro. Se alguém pudesse contender com Deus, quem que seria louco de contender com Deus?
Glória a Jesus, pelo homem, e contender pelo homem. Agora veja o final do versículo, o que que nos diz? Como o filho do homem pelo seu amigo. Olha, nos evangelhos, Jesus disse assim: eu já não tenho mais vos chamado servos, mas sim de amigos. Por quê? Porque o servo, o senhor do servo não conta os seus negócios para o servo, mas ele conta para os seus amigos. Agora, quem que vai contender com o homem? Contender com Deus pelo homem? Como o filho do homem. De quem então que Deus está falando aqui? De quem que Jó está falando? De Jesus. Jesus dentro dos evangelhos é chamado de filho do homem. Então veja, quem poderá contender com Deus por causa do homem, se não for Jesus Cristo? Somente ele. Jesus travou uma batalha tremenda para poder trazer salvação para o homem. Era ele que teria essa capacidade. Contendeu com o homem. Jesus abriu a boca e chamou os homens na terra de fariseus, e chamou eles de mentirosos e outras coisas, de raça de víboras, de quadrúpedes. Jesus chamou eles, contendeu com o homem, porque ele quer trazer salvação. Agora, Jesus também, na ira dele, na ira santa, vamos dizer assim, senão ele teria destruído o homem, ele também puxou o Azarote, o rei, e purificou o templo, e chegou o rei. Mas ele ainda está contendendo com o próprio Pai, para poder salvar o homem que peca, o homem que erra. Já, como é que faz isso? Somente o Filho e o Pai se entendem nesse negócio, nessa contenda. Veja bem, deixa eu contar aqui algo bíblico. Por que que Moisés vai perder o direito de entrar na terra prometida? Porque Deus falou assim: Moisés, fere a rocha. Só fere a rocha ali, encosta lá o cajado lá e manda sair água da rocha. E Israel vai beber, vai ter o que beber. Israel estava apertando Moisés. Moisés ficou irado, bateu furiosamente na rocha 2 ou 3 vezes. Ele só tinha que fazer uma vez e glorificar o nome do Senhor, e sairia água da rocha, e a beberia então daria de beber ao povo de Israel e aos animais. Então Moisés vai perder o direito de entrar na terra prometida por causa da contenda das águas de Meribá. Por causa disso, por causa de uma contenda, ele contendeu com o povo. Ele vai dizer: vocês pensam que eu sou Deus? E ficou irado e feriu a rocha. Aquilo representa que ele estava então ferindo Jesus, porque a rocha é Jesus. Aleluia. Então perdeu o direito de entrar numa terra prometida. Só que Deus tinha coisa melhor para ele. Depois ele vai entender isso. Glória a Jesus. O contender, brigar, perder o juízo, perder o rumo, a cabeça. Em Mateus, glória a Jesus, vamos lá em Coríntios capítulo 11, e versículo de número 16, louvado seja Deus. É tão interessante, antes de nós lermos, o capítulo 11, o título é: Sede meus imitadores, como também o de Cristo. Vê se quem imita Cristo vai ficar contendendo. Glória a Jesus. 1 Coríntios 11, versículo 16. Veja só o que nos diz aqui. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Se você frequenta uma igreja que ela é de Deus, a igreja não tem costume de haver contenda. Há debates, há diálogo, há troca de palavras, às vezes um pouco mais exaltada, às vezes um pouco menos, mas não é a contenda que a Bíblia está se referindo, a briga, o desentendimento profundo.
aquilo que fere o homem, ou aquilo que mata o homem, não é igual alguém trocar, vamos dizer assim, trocar farpas. O desentendimento que se pode chegar a um entendimento. O apóstolo Paulo aqui está dizendo, se alguém quiser ser briguento, se alguém quer ser contencioso, se alguém quer ser assim dessa maneira, aleluia, nós não temos tal costume. O costume de lá e partir mesmo para o golpe. Há um desentendimento entre os discípulos no livro de Atos, que eles se desentendem. E eu entendo por que houve aquele desentendimento. Porque Jesus, quando enviou os discípulos, disse para eles, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Quando chega no livro de Atos, Jesus já não está mais na terra, já subiu ao Pai, já ascendeu aos céus de volta, já está recebido na glória do Pai, aleluia. Então agora os discípulos, eles estão presos em Jerusalém, porque o Senhor Jesus disse para eles, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Atos capítulo 1 e capítulo 2 vai falar da descida do Espírito Santo. Então se cumpriu já aquilo que Jesus queria. Eles não podiam sair de Jerusalém porque eles tinham que receber o Espírito Santo. Agora o que ocorre? Eles estão presos em Jerusalém devido à ordem do Senhor Jesus. Agora o apóstolo Paulo vai dizer, para nós não sermos contenciosos, mas eles vão se desentenderem. Eles vão ter uma briga feia. Alguns pregadores dizem que eles saíram no tapa, saíram no golpe, saíram no soco, no pontapé, perderam a cabeça, perderam o juízo. É disso que Paulo está falando. Está falando dessa contenda, de um partir para cima do outro. Jesus não iria aceitar nunca esse negócio. Aleluia. Há pregadores da nossa atualidade que diz, aleluia, ou que concorda que um missionário, um pastor, alguma coisa, deve usar arma para se defender. Isso está errado. O evangelho de Jesus Cristo é pacífico. Ele veio para pacificar, para mudar o rumo, a direção, o pensamento do homem, aleluia, não é mais como era no Antigo Testamento. Agora, ele disse para Pedro, Pedro, põe a tua espada na bainha, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ele vai dizer, não é mais por força e nem por violência, mas é pelo meu espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele disse, se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume. Os discípulos tiveram um desentendimento, se pegaram. Paulo e Lucas teve um desentendimento muito grave, muito feio, e Lucas tomou um outro rumo. Quando Lucas voltou e quis se unir novamente ao apóstolo, o apóstolo Paulo vai dizer, não quero ele comigo, porque ele não quis estar comigo no início, ele partiu para a ignorância, então eu não quero mais ter. Cortou ali, entendeu? Então, se alguém quiser ser contencioso, briguento, se pegar, aleluia, nós não temos tal costume. A igreja de Deus não tem costume de partir para a ignorância. É bem verdade que tem muitos aí que estão se matando. Tem pastores aí que estão se pegando, estão se matando. Pastor que mata o obreiro que mata o pastor, e outros casos tem, né? Já morei numa cidade em que o pastor foi cobrar o obreiro não aceitou a cobrança, partiu e matou o pastor na facada. Né? Então, é melhor não fazer dívida, essa espécie de dívida com obreiros, né? E glória a Jesus. Mas vamos ver aqui, então, em Mateus. Aqui em Coríntios nós não temos o costume de haver contenda. Mas em Mateus, capítulo 12, aleluia, e versículo de número 19, vai nos dizer, não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz, não esmagará a cana quebrada, e não apagará um morrão ou pavio que fumega, até que faça triunfar o juízo. Está dizendo aqui a respeito de Jesus, aleluia. O versículo 18 vai deixar claro isso daqui, 18 e 19, eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz, porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Mas veja, não contenderá, ele não iria brigar, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz,
não esmagará a cana quebrada e não apagará o pavio que fumega. Aleluia. Vamos andando, glória a Jesus, porque o tempo não nos espera. Glória a Jesus. Então você, eu já vi caso de vizinhos que brigam e acabam um matando o outro. Já vi caso de crente que se desentende com o outro irmão crente, briga mesmo, briga feia. Já ouvi dizer, pessoas que falou para mim mesmo, eu sou crente, mas a minha mão não. Quer dizer, ele julga ser crente, mas a mão ainda não é. Ele é de Deus, mas a mão é do diabo. Então, não contenda, não contenderá, não vai perder o juízo, partir para a ignorância, puxar a arma, puxar um porrete, um pedaço de pau, ou partir no golpe. Não é isso que Deus, não é para isso que Deus nos chamou, não é assim que Jesus nos ensinou, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o último versículo, que está em 2 Timóteo, capítulo 2, e versículo de número 4, glória a Jesus. Olha o que nos está dizendo a palavra do Senhor, glória a Jesus. 2 Timóteo, capítulo 2, e versículo de número 24. E ao servo do Senhor não convém contender. Pensou? Ao servo do Senhor não convém contender. Ao servo do Senhor não convém se desentender. Ao servo do Senhor não convém se pegar. Nós não fomos chamados para isso, meus irmãos, aleluia. Nós não fomos chamados para esse negócio, para uma contenda, para uma briga de alto grau, para uma coisa vergonhosa, aleluia, louvado seja Deus. Olha o que Jesus disse: se você tiver um inimigo, se desentendeu com ele, e você o encontrar no caminho, vai e se acerta com ele, se corrige com ele, conversa com ele, peça perdão para ele, então, no caso, e por quê? Ele poderá te levar ao meirinho. O meirinho te encerrará, você vai ser preso, e você só vai sair de lá quando pagar o último ceitil. Antes que isso daí aconteça, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, vai e se acerta com seu adversário, glória a Jesus, até para ofertar, até para dizimar, até para você deixar algo no altar na igreja, você tem que estar acertado com seu adversário. Vai lá, conversa com ele, se acerta com ele, aleluia, o abraça e vai ficar tudo certo. Vai lá na igreja, então, se você tem oferta, vai lá e oferta, ou dizima, faça o que você quiser, do jeito que você achar, desde que você esteja certo diante de Deus. Agora veja, mas sim ser manso. Ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, ser sofredor, aleluia, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Então isso daí quer dizer, o versículo aqui está sugerindo que alguém que parte para essa espécie de ignorância, parte para o soco, para o golpe, sei lá, né, e tal. Eu conheci um que disse que o espírito do Kung Fu pegou ele. O espírito do Kung Fu pegou ele e saiu dando golpe. Era crente, mas saiu dando golpe, porque ele já praticava antes, aí agora está na igreja, deu uma fracassada e saiu dando golpe em todo mundo. Diz que o espírito do Kung Fu pegou ele. Então tiveram que expulsar o espírito do Kung Fu dele. Então, instruindo com mansidão. Nós somos chamados para isso, para instruir com mansidão os que resistem e ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Então quer dizer que não conhece a verdade, precisa conhecer a verdade, e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, e em cuja vontade estão presos. Veja bem o que Jesus diz para nós encerrarmos. Jesus falou assim, o apóstolo Paulo, ele disse assim: o amor tudo pode, tudo vence, tudo suporta. Então quem ama não é contencioso. Veja só, ele falou assim, por quê? Porque o amor é sofredor, o amor não é iracundo,
O amor não é soberbo, o amor não é briguento, não é contencioso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por isso que o Senhor Jesus disse: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Aleluia. Então, aleluia, nós temos que pensar em não sermos contenciosos. Senão nós perderemos o direito de uma terra celestial, de uma Canaã celestial, por causa da contenda das águas de Meribá. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar orando. Louvado seja o nome de Jesus. Que Deus venha te abençoar, que a palavra venha falar ao teu coração, que você venha sentir, aleluias, o desejo de agora em diante: eu quero ser manso, quero ser calmo, quero ser moderado, quero ser ponderado, quero estar na presença de Deus. Senhor, meu Deus e Pai, aleluia, nós estendemos as nossas mãos, aleluias, a favor do teu povo, daqueles que ouvem, daqueles que choram, que sofrem, daqueles que estão ainda, meu Deus da glória, lutando com o seu interior, porque o maior campo de batalha, Senhor meu Deus, em nós é a nossa mente, Senhor meu Deus. Nós muitas vezes brigamos com nós mesmos, nós contendemos até mesmo com o Senhor e perdemos, mas quando nós nos entregarmos, quando nós nos rendemos, fomos quebrantados, temos o coração contrito, aleluia, então, Senhor, meu Deus querido, aleluia, cessará a contenda em nós, o Senhor tirará a contenda. Meu Pai de poder e misericórdia, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa os teus servos em todo mundo, abençoa, Senhor meu Deus, esta programação, abençoa, Senhor meu Deus, esse transmissor, Deus Eterno TV, abençoa, meu Pai da glória, os programadores, meu Pai Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que venha cair por terra, meu Deus, todo mal, tudo que não provém de ti, Senhor meu Deus, tudo aquilo que faz com que nós não te adoremos, que faz com que nós estejamos apartados de ti, aleluia, é o que nós te pedimos, oramos e estamos certos da vitória, no nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa cada lar, cada família, em nome de Jesus, que todos sejam abençoados, aleluias, e já vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo, aleluias, e uma boa noite de salvação, em nome de Jesus. Querendo Deus, até o próximo. Aleluias. Louvado seja Deus.